Olá, meus amigos, amigos de jornada, amigos de caminhada, amigos que estão sempre juntos comigo nesse nosso objetivo de estudar e a cada dia nos envolvermos mais ainda com o planejamento patrimonial da família. E hoje nós vamos tratar de mais um tema que pode interferir ou não, depende da sua interferência, depende da sua ação para que isso aconteça de uma forma simples ou não. Então, é preciso que a gente sempre esteja alerta e nada melhor do que o conhecimento. Conhecer sobre as várias facetas que possam interferir ou que possam, de alguma forma, alcançar o planejamento patrimonial da família, é possível que isso seja feito. Essas informações são sempre muito bem-vindas e para você tomar a sua melhor decisão a cada momento, quanto maior o seu conhecimento, melhores serão as suas tomadas de decisão. Então, hoje nós vamos tratar sobre o pacto antinupcial e o desejo das partes. Quando existe o planejamento e quando não existe o planejamento, como que isso vai se dar? Então, o pacto antinupcial, na verdade, é um contrato formal, é um contrato que se processa dentro do cartório de notas, é um contrato que existe, portanto, várias cautelas, né? Por ser uma formalidade legal, ele só vai ter validade se cumprir essas formalidades. E o pacto antinupcial, ele vai, na verdade, tratar do desejo das partes para a posteridade, ou seja, o desejo das partes no ato de rescisão, ou no ato de separação, ou no ato de divórcio, seja qual for o status do seu relacionamento entre casais, né? Entre o casal, qual tipo de relacionamento que hoje envolve esse casal. É união estável, é casamento, ou é pacto de vivência, acordo de namoros, não sei. Seja qual for, o pacto antinupcial vai acontecer antes desse movimento ser feito no sentido de núpcias, no sentido de casamento, né? Então, ele tem que ser feito previamente. E podem pactuar as pessoas que sejam capazes, que estejam em plena competência de todas as suas ações, né? E, por isso, ele é exigível que as partes estejam em plena capacidade para que esse ato, além da formalidade de ser feito em cartório de notas, ele também seja feito por pessoas capazes. E o objetivo do pacto, no fundo, é tratar das relações futuras. Como que será o tratamento a ser dado e a ser cumprido em relação aos meus herdeiros? Como será o tratamento a ser dado no futuro em relação a uma possível, ou a uma provável, ou a uma separação? Tudo é possível de ser previsto dentro desse documento, tá? Então, o pacto antinupcial, ele, na verdade, vai guardar o desejo das partes, né? As partes vão consignar nesse documento quais são os seus desejos, o que elas entendem que seja importante de estar consignado nesse documento importante, nesse documento formal. Agora, o mais interessante, por isso eu trouxe esse assunto aqui para o nosso estudo e para ficar no nosso canal, que está o link aqui embaixo,
e que eu já aproveito e peço a você que se inscreva, que compartilhe, se esse assunto for de interesse de outras pessoas que você ama, que você gosta, multiplique essa informação. Nada melhor do que informação para a gente ter uma vida muito mais controlada, né? E às vezes as pessoas se casam, fazem lá o pacto antinupcial e não tem plena noção dessas consequências a posteriori. Então, mesmo que o casamento seja feito por separação total de bens, em caso de falecimento de um dos cônjuges, o outro pode até mesmo se tornar herdeiro. Então, o pacto antinupcial é bacana exatamente para prever essa situação. A possibilidade do cônjuge se tornar herdeiro do outro, né? Mesmo que tenha sido feito o pacto antinupcial e que o regime adotado seja de separação total de bens. Então, é preciso que a gente esteja alerta, por quê? Porque numa situação em que isso não esteja presente, previsto nesse pacto, o nosso herdeiro, ele pode concorrer com o cônjuge que sobreviver a nós. E ele pode, inclusive, herdar 100% das nossas economias e do nosso patrimônio, se a gente não tiver herdeiros, descendentes e ascendentes. É muito, muito importante que tudo isso esteja previamente estabelecido. O Código Civil prevê a situação dos herdeiros necessários, que podem ser privados da sua legítima ou deserdados ou excluídos, que é a única forma da gente conseguir não cumprir a nossa obrigação de passar para os nossos herdeiros a legítima. Seria em caso de deserdação, né? Deserdar o nosso herdeiro ou excluir o nosso herdeiro por alguma razão muito séria. Tentativa de morte, enfim, aquelas situações horrorosas e danosas que podem ocorrer, e se ocorrerem, elas podem nos dar o direito de deserdar alguém. Mas nós vamos seguir, porque nós vamos tratar de famílias equilibradas, e famílias que não vão passar por essa situação horrorosa em que haja necessidade de deserdar ninguém. Mas a sucessão legítima, então, ela é deferida aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se, aí é que a gente precisa de ter atenção, se o falecido era casado sob o regime da comunhão universal. Por quê? Porque aquele cônjuge não é herdeiro, ele é meieiro. Salvo se também casado no regime da comunhão parcial e não houver nem ascendentes e nem descendentes. Aí a sucessão ela alcança esse cônjuge sobrevivente, tá bom? O STF já tratou em 2 recursos extraordinários, o recurso, que eu vou deixar o número para vocês, é o 646721, e o outro recurso é 878694. Se alguém tiver mais interesse, pode consultar esses recursos por esses números dentro do sistema do STF, para ler a decisão por inteiro. Mas o que essa decisão alcança? Em repercussão geral, alcança todos. Ela equipara os cônjuges e companheiros para fins de sucessão um ao outro, inclusive as uniões homoafetivas. Então, todos ficaram iguais. Então, o que
o que é previsto na lei para o casamento, alcançou a união estável, alcançou a união homoafetiva. O cônjuge sobrevivente, então, ele pode herdar tudo, até mesmo se houver a separação total de bens, em havendo ausência de descendentes e de ascendentes. Ele herda com exclusividade todo o nosso patrimônio. Aí tem um problema que tem às vezes acontecido, que a gente gostaria aqui de chamar a atenção, que é que a situação é porque muitos casais, eles se casam sob o regime da separação total de bens, pretendendo não misturar os patrimônios. Acontece que, via de regra, esses cônjuges objetivam com esse pacto antinupcial que, após a morte deles, os patrimônios não se misturem, permaneçam cada um com seus bens e rendimentos e não querem que a parte desse seu patrimônio seja dividido com o cônjuge sobrevivo, prejudicando os seus próprios filhos. E isso acontece muitas das vezes, e com mais destaque, naqueles casais chamados família mosaico. Eu chego com meus filhos, meu companheiro chega para um segundo casamento com os filhos dele. Então, na verdade, eu quero que as minhas reservas sejam todas destinadas aos meus filhos, e ele quer que as reservas dele sejam destinadas aos filhos dele, e está tudo bem, é justo, cada qual transmite o que conseguiu juntar exatamente para a segurança do filho. Mas sem assessoramento, isso pode até ser surpresa para o cônjuge ou para o companheiro, após eles terem se casado, e só descobrirem que isso acontece, pode acontecer, quando um dos cônjuges morre. Então, é preciso ter muita atenção e pedir para consignar, lá naquele pacto antinupcial, que um renuncia ao direito à herança do outro quando em concorrência com os descendentes ou ascendentes. Ou seja, o cônjuge vai renunciar aos direitos de receber o patrimônio do cônjuge que faleceu, se ele tiver que concorrer com os filhos ou com os pais daquele cônjuge que faleceu. Na ausência de pais e na ausência dos filhos, tudo bem, pode todo aquele patrimônio ser revertido em favor do cônjuge que sobreviveu, que sobrevivo. Mas se ele tiver de concorrer com filhos ou com os meus pais, eu preciso deixar isso consignado. E isso é muito importante, por quê? Porque será muito mais fácil de ser respeitado, e será respeitado. Então, em respeito a essa liberdade contratual, esses pactos patrimoniais, eles serão respeitados por conta da autonomia da vontade, que no ato que ele foi instituído, o pacto, as partes elas estavam livres e soberanas e precisam ser respeitadas, porque aquele ato é amparado por pessoas plenamente capazes. Então, é bem importante que essa ressalva esteja consignada preto no branco lá dentro do pacto antinupcial, tá bom? As partes, elas sempre vão poder livremente pactuar regras, inclusive de interpretação, por conta do artigo 113 do Código Civil, no parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º também foi trazido como novidade pela Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei número 13.874, de 2019. Então, reiterando, as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação
de preenchimento de lacunas e de integração nos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Então, mesmo que lá no Código Civil esteja previsto que o cônjuge que, mesmo casado, sob o regime de separação total de bens, na ausência do cônjuge, ele recebe e concorre com os herdeiros, eu posso pactuar diferentemente disso, ok? Agora, tudo isso que é uma precaução, que é indicado sim, nem precisaria de ser preocupação sua se você tivesse tomado a providência de planejar, de fazer o planejamento patrimonial da sua família através da instituição de holding patrimonial, porque tudo estaria previsto dentro desse sistema. Nada disso seria mais importante, teria relevância, por quê? Porque tudo isso já estaria previamente estabelecido, com regras claras, com regras do direito de sociedade e não mais de direito empresarial. E por ser regras de direito de sociedade, a minha liberdade de contrato é muito superior, é muito maior. Então fica o alerta, ok? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.